Lucas, no capítulo 12, versículo de número 15 em diante. Eu gostaria de fazer a leitura da palavra do Senhor. Talvez você está na sua casa aí, com a Bíblia para abrir. Eu estou dando esse tempinho para que você possa também ler comigo aqui no nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim: Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Queridos, nós estamos diante da palavra do Senhor, uma parábola dita por Jesus, e ela foi dita no momento em que ele estava ensinando a respeito da avareza, a respeito do amor desenfreado aos bens materiais. E Jesus aqui ele disse para que as pessoas que estivessem ouvindo ainda esta parábola, ensinando sobre a avareza, Jesus ele conta a parábola de um homem rico que tinha produzido em abundância naquele tempo. E ele tinha uma preocupação com ele: como ele recolheria todos os seus bens e onde ele guardaria tudo aquilo que ele havia plantado da sua colheita. O interessante é que Jesus ele não faz as coisas por acaso. E ele usa justamente a profissão de um homem que trabalhava no campo, um homem que vivia da colheita daquilo que ele plantava, para ilustrar acerca da avareza. E Jesus contou sobre esse homem, que ele era um homem rico, que ele era um homem empreendedor, tinha uma preocupação com ele, e ele decidiu construir celeiros maiores para ele. Eu gostaria de apenas parar um pouco aqui e refletir com você nessa tarde a respeito do nosso tempo, a respeito das nossas preocupações, a respeito daquilo que dos nossos planos, dos nossos objetivos. Essa parábola que Jesus conta aqui, ele conta exatamente para combater a avareza, para combater o amor desenfreado ao dinheiro. Jesus, ele ensina que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu quero, antes de continuar essa mensagem, e deixar bem claro que essa palavra de Jesus não foi para que nós deixássemos de fazer planos, não é para nós deixarmos de sonhar, não é para nós pararmos com a nossa vida agora e viver apenas o agora, o momento. Mas essa advertência de Cristo, lá na frente, tem uma advertência, o porquê que ele conta essa parábola. Quando as coisas materiais, quando as coisas terrenas começam a ocupar o nosso tempo, a dividir o nosso tempo com Deus, a competir o nosso tempo com Deus, ou a atenção que deveríamos dar ao Senhor começa a competir com isso, isso torna-se um problema. E a Bíblia fala sobre a avareza, Jesus fala sobre ela, sobre o dinheiro, chama-o de Deus deste século.
o Deus desse século, onde as pessoas estão adorando, venerando, buscando a todo custo o dinheiro. E olha a situação que nós estamos hoje. Muita gente fez planos, muita gente pensou em diversas situações, e nós estamos nessa situação que estamos hoje, vivendo cada um na sua casa. Talvez no começo do ano fez planos, na virada do ano muita gente faz votos para aquele ano que está entrando, como ele está imaginando terminar ele. E é sobre isso que nós estaremos falando nessa tarde, no nome do Senhor Jesus. Essa parábola de Jesus, a primeira lição, eu vou falar sobre 3 delas, mas a primeira lição que Jesus fala é que a vida de um homem não consiste na abundância daquilo que ele possui. Eu já ouvi diversas vezes que o homem é aquilo que ele tem, o homem é aquilo que ele possui. E Jesus inicia essa parábola dizendo que a vida não consiste na abundância daquilo que possui. O homem não é o que ele tem. Nós não podemos ser medidos pelas nossas riquezas materiais, pelos nossos bens materiais. O homem não pode ser avaliado por aquilo que ele tem guardado no banco, pelas suas casas, pelas suas propriedades. E essa lição Jesus inicia aqui nessa parábola desse homem próspero. Veja que o erro dele não era ser próspero, o erro dele não era planejar. A segunda lição que Jesus nos ensina é que nós fazemos planos, mas nós só temos o agora. Você já parou para pensar nisso? Que nós gostamos de sonhar, gostamos de planejar o nosso futuro. Muita gente se prende no passado, outros ficam vivendo o passado, mas não conseguem viver o presente. E aquilo que nós temos apenas é o presente. Nós não podemos manipular o futuro. Sim, nós podemos planejá-lo, mas nós não temos controle sobre ele. Nós também não podemos mudar o nosso passado. As atitudes que foram tomadas no nosso passado, lá atrás, não podem ser mudadas. Nós podemos sim começar uma nova vida hoje, mas aquilo que passou, passou. Nós não temos controle sobre ele também. Como também não temos controle sobre o nosso futuro. E essa preocupação do homem, desse homem próspero, que havia recolhido muitos bens, muita colheita naquele tempo, e a preocupação dele era onde ele colocaria tudo aquilo. E ele então decidiu derrubar tudo que ele tinha, construir celeiros maiores ainda, que pudessem abrigar as suas sementes, abrigar a sua colheita, abrigar o resultado do seu trabalho. E depois de ter feito tudo, ele diria à sua alma: alma, tens em depósito muitos bens, você tem um lugar para recolher todos os seus frutos, então descansa. Tem traduções que diz: bebe, folga, porque tens para muitos anos. Então Deus lhe disse naquela noite: essa noite lhe pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Nós só temos o presente, somente o agora. Nós fazemos planos, nós marcamos datas para daqui 1 ano, para daqui 2 anos, 5 anos, mas nós não sabemos se chegaremos com vida até lá. Nós não sabemos qual será a nossa situação quando chegarmos lá. Não sabemos como vai ser. Como eu já disse, muitos planos aconteceram no começo do ano, e todos eles, a grande maioria deles, foram mudados no meio do ano por conta disso. Isso nos serve para nós despertarmos, para nós olharmos para essa situação e refletir sobre coisas mais importantes e decisões importantes que devem ser tomadas hoje, não amanhã, não o ano que vem, não a daqui 5 anos, 10 anos, não depois da faculdade, não depois de comprar a sua casa, não depois de ter um carro.
Estou dizendo de pessoas que querem servir a Deus somente apenas depois de conseguirem aquilo que ela quer. Pessoas querem servir a Deus e algumas delas dizem assim: eu só vou servi-lo quando eu tiver um carro. Outros, quando eu casar. Outros, quando eu completar 30 anos, 40 anos. E por aí vai. Nós só temos o hoje. Só temos o agora. O futuro, nós não temos controle sobre ele. E o passado já passou. Nós não podemos mudá-lo. E a terceira lição. Jesus, ele fala sobre um homem semeador. Como eu disse no início, ele não fala sobre uma outra profissão, mas ele usa de propósito o semeador. Que nós, enquanto estamos vivendo a nossa vida, como eu já disse, são feitas de escolhas, de decisões, e nós, a lei da semeadura nos ensina que aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Nós não podemos plantar alguma coisa esperando receber outra lá na frente. Nós não podemos plantar manga e esperar colher laranja. E a Bíblia fala assim que exatamente aquilo que nós plantarmos é aquilo que nós vamos colher. E Jesus usa um semeador dizendo que ele plantou muito. E ele também colheu em abundância. Eu gostaria de compartilhar com você e deixar essa reflexão nessa tarde. O que é que você tem plantado? Quais são as decisões que você tem tomado? Quais são os projetos que você tem feito? Nós pensamos muito no agora. Você já parou para pensar que antes de nós nascermos já havia uma eternidade? Deus, ele é eterno. Deus é de eternidade em eternidade. Quando nós nascemos, já existia a eternidade. E daqui para frente, a eternidade vai continuar existindo. E esse período de tempo que nós estamos em vida, que diante de uma eternidade é insignificante, uma vida que dura 70 anos, 80, alguns mais fortes vão a 90, 100, mas um dia ela acaba. Você já parou para pensar? E já parou para refletir naquilo que você tem plantado? Para que é que você tem plantado? Onde você tem depositado os seus bens? Onde você tem colocado aquilo que você tem de maior valor? Nós temos de maior valor, não é o carro que nós possuímos. Podemos perdê-lo. Podemos... Isso é matéria, ela se acaba. Não é o dinheiro no banco. A gente se gaba dizendo que tem dinheiro no banco. Basta uma enfermidade. Basta uma necessidade muito grande para ver que o dinheiro vai embora e aquilo se acaba em nada. A Bíblia fala sobre a história de Jó, que possuía muitos bens. O homem mais rico da sua época. E isso contrasta com a história desse homem rico que nós lemos. Jó era o homem mais rico da sua época. Não havia um homem mais rico do que ele. Tanto que despertou no diabo, despertou nele uma necessidade, despertou nele alguma coisa para que o tentasse destruir a sua vida, destruir a sua casa, a sua família, a sua fé. Mas Deus, quando o diabo chega a ele, Deus então diz para ele: pode tocar em tudo que ele tem. Pode tocar em tudo, só não tira ali a vida. Só não tira ali a vida. Por que que Deus quis poupar a vida de Jó? Primeiro, que Jó mostraria, evidenciaria com as suas atitudes que os seus bens não era o mais importante para ele. Os bens dele não era aquilo que ele possuía de maior valor. Também não era os seus filhos aquilo que ele tinha de maior valor.
não era a sua família. Eles não eram insignificantes, mas não era o que era mais valioso para ele. Jó, em vida ainda, quando ele estava passando por aquela situação, ele diz assim: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu tornarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. Ele chega a dizer que eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Há pessoas que estão agarradas em coisas materiais para que a sua fé venha estar fortalecida. Quando a pessoa tem a despensa da sua casa cheia, ela tem fé. Quando a despensa está vazia, acabou-se a fé. Quando está passando uma provação, uma luta que seja, a fé acaba. A nossa vida, o que tem de mais importante hoje para nós, é a presença de Deus. Davi, ele disse, imagina quem era Davi. Pense você quem era Davi, um rei que venceu Golias, um rei que venceu inúmeras batalhas, conhecido, temido, rico, possuía vários bens, possuía tudo que ele quisesse, estava à sua disposição. Mas ele dizia: não retires de mim o teu Espírito Santo. Esse é um bem que ele não poderia perder. E o que é que você vem plantando? O que nós estamos plantando hoje? Tenha certeza disso, que nós não vamos colher coisas diferentes daquilo que nós temos plantado. É importante plantar coisa boa hoje, para colher coisa boa amanhã, daqui 1 ano, 10 anos que seja. É importante você se planejar. Não plante coisa ruim, porque você um dia vai colher isso. Não plante maldade, porque você vai colher maldade também. Não plante inimizade, não plante nada que seja contrário àquilo que você queira colher lá na frente. Não plante. E o que é que nós estamos construindo? Aquele homem construiu celeiros maiores para ele, esperando apenas nessa vida. E a Bíblia diz assim que o homem que espera em Deus somente nesta vida é o mais miserável de todos os homens. É o mais miserável, aquele que espera em Deus somente nessa vida. E você tem construído o quê? Esperado o quê? Esperado em quem? Eu trago essa palavra de reflexão para nós nessa tarde, para nós aqui estarmos meditando sobre isso, que nós temos passado um período difícil, e eu realmente me preocupo com a igreja de hoje, com a igreja de Cristo hoje. Já disse isso outra vez. Nós estamos vivendo um tempo, parece de uma peneira, está passando uma peneira, e pessoas que querem servir a Deus, que desejam servir a Deus, essa oportunidade é uma bênção para você provar, que você não serve apenas por aquilo que Ele lhe dá, por aquilo que você possui, por aquilo que você tem recebido de Deus. Não, eu não posso ir para a igreja, cultuar ao Senhor na igreja. Lembra de Daniel, quando ele passou por aquela situação, impedido de orar, impedido de buscar a Deus, impedido de dobrar o seu joelho. O que ele fez? Ele fez exatamente o oposto. Ele foi na sua casa, entrou no seu quarto, mas ele abriu as janelas e orou como fazia anteriormente. Como ele fazia anteriormente. Então, aqueles que oravam antes, continuam orando agora. Aqueles que buscavam a Deus, continuam buscando agora também. E essa palavra vem para nós aqui despertarmos para hoje. As decisões que nós tomamos, elas têm que ser para já, para agora, logo. Que nós não temos domínio sobre o nosso futuro. E eu convido você, onde você estiver agora, a receber Jesus na sua vida, receber Jesus na sua casa, na sua família. As coisas estão difíceis na sua casa, problema, dificuldade. Eu não vou dizer para você que os problemas vão acabar quando você
chegar-se a Jesus. Eu digo para você que os problemas, eles poderão aumentar quando você vier para Jesus. Mas tem um consolo, que esse consolo, ele é especial, você não encontra em lugar algum. Esse consolo é a presença de Jesus na sua vida. Jesus disse assim que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não nos abandonaria, não vai nos abandonar, independente da situação que nós estivermos vivendo. Se for problema de saúde, se for problema de desemprego, se for qualquer outro problema que esteja acontecendo, Ele não vai te abandonar, não vai te esquecer, não vai te deixar aí perdido, sem direção, vai estar com você. Então lhe convido nessa tarde a tomar uma decisão, não para essa vida, não pensando nesse curto período de tempo de 70, 80 anos, que nós estamos vivendo, que vai se acabar. Na terra, essa carne que nós estamos habitando nela vai perecer, e uma eternidade inteira pela frente. Dependerá da decisão que eu tomo hoje. A decisão que eu tomo hoje. Isso é muito sério. É muito sério. Há muitas pessoas aí com medo de coronavírus. Eu imagino que se o governo colocasse uma lei hoje para que as pessoas não usassem máscara por conta do coronavírus, mas aceitassem a Jesus para não perecer no inferno. Quantos fariam isso? Usar máscara é fácil. Essa decisão é fácil de ser tomada. Medo maior não é morrer de coronavírus. Medo maior deveria ser perecer, morrer e não encontrar-se com Jesus. Qual é o maior? Se colocar na balança, qual é? Estou te trazendo essa palavra para que você reflita comigo. Onde nós estamos, o que nós estamos plantando? O que nós estamos construindo? Aquilo que nós estamos construindo. Eu convido você, no nome de Jesus, a tomar uma decisão que seja para a eternidade. Não estou falando de placa de igreja, não estou falando de ministérios de igreja, não, de organizações religiosas. Eu estou falando de Jesus para a sua vida, do Evangelho. O Evangelho que tem poder de transformar, de renovar. O Evangelho que tem o poder de trabalhar no nosso coração e nos fazer uma nova criatura, um novo ser. Estou falando do Evangelho que tem poder para curar a alma, curar a depressão, livrar dos vícios, livrar de toda a enfermidade na alma. O Evangelho que tem poder para livrar, para dar e trazer a luz, para tirar a cegueira dos nossos olhos e nos revelar a verdade, a palavra de Deus. Estou falando desse Evangelho para você, de Jesus. Pastor Alan falou sobre ele, que é o caminho, a verdade e a vida. E a Bíblia diz que ninguém vai ao Pai se não for por ele. Sobre esse Jesus que eu estou falando nessa tarde para a sua vida, em nome de Jesus. Eu estou orando neste momento, encerrando essa palavra, para a glória do nosso Deus. Que Deus venha abençoar a sua vida. Que Deus venha abençoar a sua casa, a sua família. Deus venha abençoar os seus negócios, o seu emprego. Deus venha abençoar a sua saúde. Que Deus nos guarde de todo mal. Que Deus nos guarde, nos livre de toda peste. Que Deus nos preserve, percebidos aqui, preparados para a vinda do Senhor Jesus, ou para o dia da nossa morte. Que Deus nos preserve preparados para esse dia especial. Há muitos que têm medo de morte. Não tenha medo da morte. Tenha medo de não se encontrar com Cristo. Então eu vou estar orando mais uma vez neste momento, em nome do Senhor Jesus. Quero já deixar o meu agradecimento. Mais uma vez eu agradeço o pastor Alan, toda a sua família, a equipe de louvor que tem estado aqui conosco, adorando ao Senhor, nossos evangelistas digitais, a toda a igreja, todos os irmãos que têm nos acompanhado aqui
e tem participado. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Que Deus venha continuar lhe abençoando. Pastor Alan já passou os avisos aqui. Na quarta-feira novamente estaremos aqui adorando o nome santo do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe para a glória do nosso Deus. Vamos estar orando neste momento, agradecendo ao nosso Deus e depois despedindo com as bênçãos pastorais em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus soberano, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos nessa noite, nesse finalzinho de tarde, Pai, comecinho de noite, que o Senhor venha abençoar cada vida, cada lar, cada coração que tem disposto em seu coração te servir, te adorar, e participou, meu Deus amado, desse culto diante do Senhor. Deus amado, abençoa o teu povo, abençoa a tua obra, abençoa os teus servos, Pai. Livra de todo mal, livra de toda doença, livra de toda peste, Senhor. Livra de todo desemprego, de toda agonia, de toda aflição. Que o seu povo venha estar fundamentado, preservado na tua presença, Pai. Que essa palavra venha de encontro à necessidade de todos esses que têm nos acompanhado e aqueles que ainda estarão, ó Deus amado, ouvindo, ó Deus amado, essa live, esse culto no meio da semana, durante esses dias, Pai. Fala com cada vida, ó Deus amado, abra os corações, que o teu povo venha a ser abençoado, que nós sejamos abençoados diante do Senhor, Pai querido. Nós te pedimos em nome de Jesus, abençoa o teu povo, é a nossa oração nessa tarde. Nós te louvamos, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus, que a comunhão e a consolação do seu Santo Espírito esteja com o seu povo aqui reunido e sobre toda a face da terra, de hoje para todo sempre, e toda a igreja diz amém e amém, Jesus. Glória a Deus.